Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos na área. Hoje, no momento extremamente importante em sua preparação, momento voltado à resolução de questões, muito mais que fornecer o gabarito. A aula de hoje visa a realização de uma bela revisão utilizando cada uma das questões a seguir como pano de fundo. Questões tais como esta, que diz o seguinte: a expansão territorial dos Estados Unidos ao longo do século XIX também foi realizada a partir de negociação e compra. Ao longo desse século, 3 territórios distintos foram comprados pelos americanos. Associe o território abaixo com a nação que vendeu o território aos americanos. Vamos lembrar o seguinte: a história dos Estados Unidos remete ao ano de 1620, século XVII, quando ocorre a chegada do navio Mayflower. Navio com forte presença de puritanos, calvinistas, presbiterianos que foram expulsos da Inglaterra devido à implantação do anglicanismo. Formam-se 13 colônias, a do norte e a do sul. Quais seriam as características da colônia do norte? Trabalho livre, liberdade política e principalmente liberdade religiosa. É verdade que havia uma diversidade climática, por isso uma agricultura de subsistência, ou seja, aquela voltada ao consumo próprio, ao consumo familiar. É nesta região que eu tenho o embrião do polo industrial dos Estados Unidos. Já as colônias do sul, estas com uma climatologia mais propícia ao desenvolvimento de uma monocultura para exportação. A base trabalhista, o escravo. Lembre também que entre os anos de 1861 a 1865 acontece a Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul, com a vitória do Norte, mais estruturado, mais desenvolvido, introduzindo o liberalismo e automaticamente a marcha para o Oeste, que visava obter mais terras para o cultivo, uma vez que havia a expansão demográfica e havia também uma preocupação com franceses e espanhóis. Então perceba o seguinte: 1620 começa a história dos Estados Unidos. Formam-se 13 colônias. 13 colônias. Norte e as colônias do Sul. A Guerra de Secessão, só para você ter uma ideia, nessa guerra, 1861 a 1865, mais de 600 mil mortos. A vitória do Norte e tem início a marcha para o Oeste. O que eu quero te mostrar é o seguinte: a marcha para o Oeste, somente no ano de 1865. Mas já havia discussões sobre esse projeto. Tanto é que foram compradas terras antes da marcha para o Oeste. Quer ver? Louisiana. Essa foi comprada no ano de 1803. A Flórida, 1819. E o Alasca, um pouquinho depois da marcha para o Oeste, 1867. Professor, quem comprou Louisiana? Você lembra quem foi? Os Estados Unidos. De quem? Dos franceses. E a Flórida? Dos espanhóis. E o Alasca? Dos russos. Gente,
Os russos vendem o Alasca devido às adversidades climatológicas e os franceses necessitavam de recursos em função do bloqueio napoleônico. Os espanhóis estavam perdendo espaço no cenário das Américas. Então eu tenho Louisiana, fruto da compra americana em relação aos franceses. Flórida, Espanha, o Alasca, os russos. Questão de número 2. Durante a expansão territorial, a forma encontrada pelo governo americano para incentivar a ocupação de todo esse vazio territorial foi a partir do Homestead Act, ou seja, a Lei de Povoamento. Lei de Povoamento. Gente, esta Lei de Povoamento ela é do ano de 1862. Deixa eu te contar o seguinte. A marcha para o oeste, ela visa a obtenção de terras e há uma preocupação com os espanhóis e franceses da região. Mas qual é a justificativa para essa marcha? Uma vez que ela é fruto de uma intensa violência, principalmente com mexicanos e nativos. A justificativa, principalmente, o destino manifesto. Acreditava-se na ideia que os Estados Unidos, um povo escolhido por Deus, para quê? Para a construção de uma grande nação. Professor, e a doutrina Monroe, 1823? Claro que ali está mais voltada a uma política externa contra o intervencionismo na América, principalmente na Europa, mas também acaba sendo uma justificativa. Porém, uma justificativa que não há divergência em relação à doutrina, o destino manifesto. Então perceba o seguinte, o destino manifesto ele vai ratificar, ele vai homologar a permissão da violência em nativos, mexicanos, para alcançar o objetivo que é uma saída pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Já a lei de povoamento, ela visa estimular. É um projeto voltado ao quê? A estimular a ocupação do Oeste. De que maneira? Fornecendo terras mais baratas a pessoas em troca da exploração e manutenção dessas terras no intervalo mínimo de 5 anos. Então, o que seria esta lei de povoamento? Letra A. A distribuição gratuita, já está errado, mas vamos ler, de territórios para todo cidadão americano, desde que ele não fosse pertencente à Igreja de Jesus Cristo de todos os santos dos últimos dias. Não, legítimo. Primeiro que não é nem gratuita. A venda da terra a um preço muito baixo, desde que a pessoa tivesse ao menos 21 anos e que habitasse e cultivasse a terra por pelo menos 5 anos. Resposta letra B. Olha a letra C. Distribuição de terra gratuita para todos aqueles que tivessem informações que levassem à prisão de criminosos. A distribuição de terras para veteranos da guerra mexicano-americana. Também não. A venda de terras por preços normais. Não, eram preços subsidiados para estimular a ocupação da porção oeste, com condições de pagamento facilitadas para todos que lutassem contra as nações indígenas hostis. Então, realmente, resposta letra B. Questão de número 3. A expansão compreendida pelos Estados Unidos rumo ao oeste foi fundamentada em uma ideia de que os povos de origem anglo-saxônica supostamente seriam predestinados por Deus.
para ocupar o território americano. Qual o nome desta ideia? Gente, no momento que eu trabalho com a predestinação, um povo escolhido por Deus, você só pode marcar qual opção? Me diga aí. Qual opção que você tem que marcar? O destino manifesto. Você vê que eu tenho aqui, ó, a doutrina Monroe, de James Monroe, né, 1823, que ele trabalha a mesma coisa que a letra C, a América para os americanos. É aquela ideia na qual a América seria alvo de proteção contra intervenções externas. Principalmente de quem, gente? Principalmente, aí você pode colocar aqui sem medo, principalmente Europa. Principalmente a Europa. Ok? E a Aliança para o Progresso? O que é isso? Gente, isso foi criado no ano de 1961. Quem era o presidente americano em 61, que acaba morrendo em Dallas, no ano de 1963? O Kennedy. Gente, o Kennedy, ele vai criar a Aliança para o Progresso, uma aliança com os países latino-americanos em busca do desenvolvimento econômico. Então, o Kennedy quer criar uma aliança com os países latino-americanos. Claro que não, né? Visando o desenvolvimento econômico e o progresso. Ok? Então, realmente só pode ser a letra B. Ok? Então, fizemos 3 questões e eu quero que você entenda que meu grande objetivo, muito mais do que apenas fornecer o gabarito, é utilizar cada uma dessas questões como pano de fundo para a realização de uma bela revisão. Então vamos para a questão de número 4, que diz o seguinte. Bora! A crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, deve ser entendida. O que foi a crise de 1929? Quais os motivos que desencadearam a crise de 1929? Quando eu conto isso, alguns alunos ficam meio desconfiados. Você sabe que a crise de 1929 é fruto da primeira Revolução Industrial? Peraí, professor. A primeira Revolução Industrial, aquela lá no final do século XVIII, 1798, que teve a Inglaterra como pioneira? Sim, porque é a partir desse momento que começa a haver uma produção em massa. Tem a primeira Revolução Industrial, final do século XVIII. Segunda Revolução Industrial, primeira metade do século XIX. Da primeira para a segunda metade do século XIX. A primeira, vapor. A segunda, petróleo e eletricidade. Começa a haver uma produção em massa. Produzem, sem 2 preocupações que são basilares. Primeira preocupação, vai ter matéria-prima para todo mundo? Segunda preocupação, vai ter mercado consumidor? Chega no momento que começa a faltar matéria-prima e mercado consumidor. Qual a solução, já que foram precoces nesse processo da Europa? Exatamente, o imperialismo afroasiático. Começa a ver o que é a colcha de retalhos, a divisão dos países da África e da Ásia. Professor, mas existiam populações que habitavam essas regiões que foram facilmente subjugadas pelos povos que vivem na Europa. Porém, 2 nações se acham prejudicadas. Piores colônias e o menor número de colônias. Alemanha e Itália, e isso, fique atento, vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, tendo como estopim a morte no dia 28 de junho de 1914 de Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro.
Então perceba que começam a produzir sem qualquer preocupação. Isso faz com que ocorra o quê? A Primeira Guerra Mundial. Acontece a Primeira Guerra Mundial. Coloca aí. De um lado eu tenho a Tríplice Aliança. De outro lado eu tenho a Tríplice Entente. Aliança vinculada ali à Alemanha, né? Vamos dizer assim de uma maneira geral. E a Entente vinculada aos Estados Unidos, à Inglaterra, entre outros. Acaba o conflito. Quem vence? Tríplice Entente. Que introduz um tratado extremamente nocivo à Alemanha, Tratado de Versalhes, proibindo indústria de base. Como é que a Alemanha vai se reconstruir? Exércitos. E além disso, a Alemanha deveria pagar uma intensa, uma gorda indenização. Lembre-se, aos vencedores, os louros, aos vencidos, as batatas. Então eu tenho o final da Primeira Guerra Mundial. A Europa está devastada. Aí chegam os Estados Unidos, que estavam no auge do movimento fordista, aquela produção em massa, onde cada indivíduo é responsável por uma etapa com grandes estoques, utilização de máquinas. É o momento chamado de American Way of Life, o modo, o estilo de vida americano. Resultado dessa brincadeira, a Europa é reconstruída. No ano de 1928, 10 anos após a atuação maciça dos Estados Unidos, a Europa não necessita mais das mercadorias norte-americanas, porém, os estoques abarrotados. Resultado, Estados Unidos produzindo em larga escala, Europa tentando rever o tempo perdido, grande volume de produção, mais uma vez, sem um mercado capaz de absorver, gerando a crise de 1929. Um campo extremamente fértil para um discurso extremista, dizendo que o povo alemão foi suprimido do seu verdadeiro papel, a gestão do planeta, o que vai acabar originando a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Então, quando eu falo de crise de 1929, o que eu tenho que concluir? É uma crise associada à superprodução. A superprodução, a primeira forma que se configurou em uma crise foi o imperialismo afroasiático. Agora eu tenho o quê? Uma superprodução. Só para você ter uma ideia, Vargas, que tinha promovido a ruptura na política do café com leite com a Revolução de 30, Vargas tinha como principal produto brasileiro o café. O que ele faz com o café? Ele é obrigado a queimar sacas de café, uma vez que o valor de venda ele era menor que o custo da produção. Então a crise de 29 iniciada nos Estados Unidos deve ser entendida como, letra A, decorrente da dependência econômica da economia norte-americana em relação ao mundo. Gente, era o momento do American Way of Life, o modo de vida americano. Claro que não. Consequência do mau planejamento das economias adeptos do liberalismo. Você sabe que esta opção ela não está totalmente errada, não? Talvez ela não seja mais adequada. Havia a ideia do liberalismo, da livre concorrência, a teoria da mão invisível, que acreditava que o mercado tinha poder de se autorregular. Porém, essa mão era tão invisível, que ela nunca apareceu. Houve o desequilíbrio entre a oferta e a procura, desencadeando mais uma vez uma crise, a crise de 1929. Perceba que as crises são periódicas. Você produz, vende, produz, vende, produz, vende. Porém, a sua capacidade de produção supera a sua capacidade de venda. Resultado desta brincadeira, vai haver um desequilíbrio. As crises econômicas são periódicas, porque a minha capacidade de produção é maior do que a minha capacidade de venda, porque eu tenho um forte, um intenso desenvolvimento da tecnologia. Então não está totalmente errado não, tá? Mas a melhor é a letra C. Uma crise no sistema capitalista que, produzindo para o lucro, sem que os consumidores tivessem condições de consumir,
provocou uma crise de superprodução. Aqui a palavra-chave, ó, superprodução. Resposta, letra C. Uma crise advinda do fato de os produtos serem produzidos em pequena escala. Gente, pequena escala? Produção em massa da onde? O Fordismo ele é caracterizado por quê? Por uma produção, mas é uma produção em massa. Então não tem essa ideia de pequena escala, não. Está errado. De poder aquisitivo do consumidor ser muito grande. Nossa, pequena produção, grande poder aquisitivo, tudo meio incoerente. O erro da tentativa de recuperação econômica idealizada por Roosevelt e seus assessores. Também não, realmente, resposta letra C. Questão de número 4. Matei. Vamos para 5. A expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX foi resultado da compra de Louisiana pela França, ano 1803, pelo governo central, da anexação de territórios mexicanos, da distribuição de pequenos lotes de terra para colonos pioneiros, da expansão das redes de estrada de ferro, assim como da anexação de terras indígenas. Esse processo expansionista foi ideologicamente justificado pela doutrina do Destino Manifesto, segundo o qual o povo americano era escolhido por Deus para a construção de uma grande nação. Então, resposta, olha a letra A. O direito pertencente aos povos mais democráticos. Não é nada disso o Destino Manifesto. O mundo deve ser transformado para o engrandecimento da humanidade. Não, até porque os Estados Unidos são um povo escolhido por Deus. O povo americano deve garantir a sobrevivência econômica das sociedades pagãs. As terras pertencem aos seus descobridores. Então, por que eles justificaram a violência aos mexicanos e principalmente aos indígenas através do Destino Manifesto? A nação deve conquistar o continente que a providência lhe reservou. Então, o destino dos Estados Unidos é construir uma grande nação. Resposta, letra E. Questão de número 6. O processo de expansão territorial dos Estados Unidos, sobretudo nos sucessivos ataques contra as nações indígenas, perceba que é a mesma questão com uma nova roupagem. E a guerra contra o México entre os anos de 1848 e 1850 foi ideologicamente justificada pelos Estados Unidos a partir de quem? Da doutrina Monroe? Não, essa aqui, ela justifica o quê? A política externa. Principalmente a política externa. Política do Big Stick é a política chamada do grande porrete. Os Estados Unidos trabalham com a seguinte ideia, que ele vai conseguir resolver de maneira diplomática. Então, Theodore Roosevelt. Porém, caso haja necessidade, vai ser alvo de intensa militarização. Isso aí é no início do século XX. É a política do Big Stick ou do grande porrete que acaba fortalecendo militarmente os Estados Unidos. Então, você pode chamar de política do grande porrete. O marcatismo. O marcatismo, gente, ele acontece lá no ano de 1949. 49. O que é o marcatismo, gente? O marcatismo é o que nós chamamos de caça às bruxas. No ano de 1949, a União Soviética começa a fazer testes nucleares. Só que a União Soviética não tinha tecnologia para isso.
Então começa uma verdadeira devassa na vida americana, onde qualquer americano é um potencial espião da KGB, da Polícia Secreta Soviética. E vai ser instaurado aqui no Brasil, quando o Parlamento, o Congresso, ele vai fazer uma investigação, é uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Lá nos Estados Unidos é uma CIA, Comissão de Investigação de Atividades Anti-Americanas, sendo o seu presidente o senador Joseph McCarthy. Por isso, o macartismo, as castas às bruxas, onde qualquer americano é um potencial espião da KGB. E o mais interessante é que os Estados Unidos, quando ele faz uma investigação, existem culpados, ele encontra. E quando não existem culpados, ele encontra também. Encontrar os culpados que estavam vendendo planos secretos ao governo soviético, Júlio e Eitel Rosenberg. Então perceba que o macartismo está associado ao período da Guerra Fria. O Destino Manifesto, essa é a nossa resposta, né? Mais uma vez eu falo, os americanos são um povo escolhido por Deus para a construção de uma grande nação. E o Plano Marshall é um plano de ajuda econômica. Pra você ter ideia, o Harry Truman, ele vai convidar Winston Churchill. Harry Truman era presidente americano, né? Winston Churchill, ele já foi primeiro-ministro, né, da Grã-Bretanha. E ele, na verdade, primeiro-ministro do Reino Unido. E ele, na verdade, nesse momento, ele era um político decadente, e ele faz um discurso, uma palestra, se eu não estou enganado, da Universidade de Fulton, onde ele cria uma terminologia para designar os países sobre o controle, sobre a tutela da União Soviética. Os países estariam envolvidos na cortina de ferro. Nesse momento ele deixa bem claro que ele é contra o comunismo / socialismo. E o Truman sai do armário. Ele cria a doutrina Truman, onde qualquer país que sofresse ameaças internas ou externas do socialismo teria o apoio militar dos Estados Unidos. Na oportunidade, o secretário de Estado de Truman, o general George Marshall, chama ele e fala: não é uma boa não. Ele tem um cargo semelhante aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores. Não é uma boa não, Truman. Acabamos de sair do conflito. Você vai querer militarizar o mundo novamente? E aí o Truman diz: então o que você sugere? Um plano de ajuda econômica aos países aliados. Plano esse de reconstrução, que em homenagem ao general George Marshall, ganha o nome de Plano Marshall. Então, também não é o Plano Marshall. Resposta, de fato, letra D. Ok? Questão 7. A indústria se concentra na porção leste do país. Na colônia do norte. No nordeste encontra-se nas regiões de maior concentração urbana e industrial do planeta. Olha aí. No sul, uma atividade que merece destaque é a indústria do turismo. Em função, né, de ter uma sociedade escravocrata. A religião predominante é a protestante. É o país que mais produz armas. Quais estão certas? Todas estão certas. Referente, obviamente, aos Estados Unidos da América. Ok? Número 8. Assinale com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se diz a seguir sobre o papel dos Estados Unidos da América na geopolítica, na geoeconomia internacionais. Continuam sendo a maior potência política e econômica do mundo. Perfeito. Pois a sua superioridade militar é esmagadora. E o país ainda detém o maior produto interno bruto do planeta. Não. Hoje, o maior PIB não está nos Estados Unidos. Talvez a sua grande ameaça. Quem tem o maior PIB hoje? China. Então você já vai colocar essa primeira opção como falsa. Olha aqui como é que se trabalha. Se está falsa, já vai embora a letra B e a letra D. Vamos continuar. Já sei que a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Tinha no antigo presidente, o Trump,
um reconhecido conservadorismo no que tange às ações políticas de extrema em relação a países como Irã, Venezuela, Coreia do Norte. Extrema-direita, né? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Já sei que essa é falsa. Fortaleceram importantes posições de liderança ambiental global ao assumir compromisso na luta contra os efeitos das mudanças climáticas, em especial durante o Acordo de Paris sobre mudanças do clima. Gente, os Estados Unidos, eles se desvincularam deste acordo. Então não é uma liderança, compromisso de luta contra os efeitos, não, falso. Agora que nós vamos definir se é A ou C. Com a crise econômica sentida nos últimos anos, o país tem desenvolvido uma política de desmilitarização. Gente, a crise está promovendo uma política de militarização. Então aqui vai ser falso. Se é falso, letra C. Até porque qual que é a indústria que mais movimenta a economia? Me diga aí. É a indústria bélica. Será que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia não foi providencial para a Rússia? Uma vez que ela também é uma das nações com grande produção de armas. Então fica aí a indagação. Número 9. Considerando os aspectos da história norte-americana, só não é possível, ele até destaca aqui, só não é possível afirmar que os Estados Unidos expandiram seu território à custa de compra e guerras. Sim, compra Louisiana, Flórida, Alasca, guerra com o México e com os ativos. Então, isso aqui eu posso afirmar. Exercer o papel de liderança internacional desde a sua independência. Desde a sua independência? Claro que não. Isso acontece após a Primeira Guerra Mundial. Foram capazes de integrar milhares de imigrantes em sua vida política? Claro que sim. Os Estados Unidos são um dos países que mais receberam imigrantes, principalmente de origem judaica, fruto do movimento de diáspora. Foram palco de intensos conflitos raciais. Floyd talvez seja aí um dos mais recentes. Então, resposta letra B. Finalizando, fechando com chave de ouro, era como se os Estados Unidos tivessem como objetivo uma missão civilizadora junto aos povos da América Latina. É um discurso muito parecido com as ideias do Destino Manifesto. Ele tem esse papel justificando a violência. A consolidação do capitalismo nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, identificou em seu processo de expansão territorial que se relaciona corretamente com Destino Manifesto. Fundamentava a distinção política e econômica dos estados sulistas, escravocratas, e dos nortistas, não. O Destino Manifesto, ele afirma que os Estados Unidos é um povo escolhido por Deus, que ele deveria construir uma grande nação. Fim da guerra hispano-americana, que acarretou a incorporação da Flórida, de Cuba e do Panamá. Cuba? Panamá? Flórida? Ela foi comprada. O valor da Flórida, 5 milhões de dólares dos Estados Unidos. O valor de Louisiana, 15 milhões de dólares da França. E o valor da Alasca, 7,2 milhões de dólares da Rússia. Vitória no conflito com o México que resultou na anexão de territórios como Texas, Novo México e Califórnia. Olha aqui, ó, que beleza. C. Marcha para o Pacífico Oeste, que estendeu o território americano até a costa oeste, com a invasão e ocupação do Alasca. Gente, o Alasca foi comprado, ele não foi invadido. Doutrina Monroe, que ratificou a compra de territórios franceses. Não, ela está voltada a uma política contra o intervencionismo da América, principalmente por parte da Europa. Então, realmente, resposta letra C. Então é isso, meu querido, minha querida. Mais uma vez quero agradecer a tua presença e desejar que cada um de vocês consiga, no menor prazo possível, a sua aprovação. E para isso, conte comigo, professor Júlio Santos, e com o Gran Cursos Online. Abraços, beijo no teu coração e até lá.